Muito boa noite, sou o professor Diógenes, vamos aqui para mais uma sexta profissional com nossas conversas da área de gestão, finanças e controladoria, né? Aqui depois eu vou disponibilizar o PDF, né, e as planilhas de Excel, para quem está chegando agora, no nosso canal do YouTube, né? A gente tem um canalzinho do YouTube, se quiser depois verificar, aqui tem um endereçozinho, onde a gente disponibiliza o PDF, né, desse material, e a gente também disponibiliza um link onde você faz o download do PDF e faz o download de todas as planilhas que a gente tá trabalhando por aqui, né? Então tá aqui um pouquinho da nossa experiência. Então aqui tem nosso Instagram, nosso LinkedIn, o do YouTube, que a gente grava esse vídeo para colocar depois para as pessoas, para ficar disponível, pode ser que ajude outras pessoas, né? Então, assim, hoje nosso foco, né? Nossa área de estudo hoje é análise de balanço. Todo mundo que está aqui, coloca aí no bate-papo, ok? Sim ou não? Já pagou, no caso de quem já é formado, com certeza, já ter pago uma disciplina como análise de balanço. Mas quem dos que estão aqui hoje presente nunca tinha visto análise de balanço na vida? Bota sim, se já cursou essa disciplina na faculdade, e bota não se nunca cursou ainda ela na faculdade. Que eu acredito que quem ainda não cursou tá próximo de cursar, né? Tem muito não aí na história. Ah, o Modesto já foi. Modesto, tu é parente da Mônica, é? Quem é Modesto Alcântara da Cuna Fialho. Tu só pode ser parente não é parente da Mônica não, né? Professora Mônica Fialho. Acho que não, né? O Inai Lima, o nome é esse que eu não consegui pronunciar. Fez turismo, né? E marketing. Então pode ser que eu não tenha visto, não. Beleza, mas não vai ter problema, ok? Para fazer análise de balanço, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então hoje é uma coisa muito prática, né? A gente tem que ir atrás das demonstrações contábeis, ok? No início da nossa playlist, se você depois dá uma pausa no vídeo, né? Caso você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, para quem está aqui ao vivo não vai fazer isso agora não. Mas tem uma playlist nossa, ok? No YouTube, onde tem uma sequência de aulas. Então, essa sequência de palestras, de aulas, elas foram feitas assim, pensando numa sequência lógica. Então, na nossa primeira aula, que é análise gerencial de empresas, a gente fala lá sobre uma estrutura de balanço e uma estrutura de demonstração de resultado de exercício, né? Que são duas demonstrações que a gente precisa para começar a entender como é que está se operando a empresa, como é que a empresa ela está se comportando, né? Como é que está sendo a performance dela. Então, a gente vai passar aqui rapidamente sobre balanço patrimonial e sobre TRE. Quem tem um conhecimento ainda, vamos dizer assim, que queira se aprofundar mais, a gente aconselha que depois você dê uma olhadinha nessa outra aula, que é a análise gerencial de empresas, se não me falha a memória, é a live número 1, ok? Ela está disponível aí no canal do YouTube, que aí você lá pode ter um detalhamento maior, ok? Então, para a gente fazer a análise de balanço, a gente vai precisar primordialmente de duas demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Então, nós vamos aqui passar relativamente rápido, por isso, ok? Por conta de já termos detalhado isso em momentos anteriores, em sextas anteriores, isso tudo está disponível na internet para depois você poder assistir. Eu mostro aqui onde é que você pode ver esse conteúdo depois, posteriormente. E o nosso foco principal vai ser aprender a fazer cálculo e interpretar esse cálculo mais dentro do Excel, dentro da ferramenta Excel, ok? Então, assim, passando rapidamente, o que é o balanço patrimonial? Então, assim, o balanço patrimonial, ele é uma demonstração contábil, ok? Que geralmente ele é feito pelo contador, porque existem balanços gerenciais que podem ser feitos por consultores, não precisa ser contador. Mas aqui no foco do conceito seria mais contábil, né?
Então, ele é uma demonstração contábil que ele vai mostrar como é que está o financiado da empresa, quantos por cento da empresa foi financiada com capital de terceiros, ou seja, com bancos, empréstimos, impostos, colaboradores, e quanto foi financiado com capital próprio. Então, ela mede essa questão da origem e da aplicação de recursos, né? E no final disso, ela mostra o patrimônio bruto da empresa, que são o total dos ativos, menos as obrigações, que são o total do passivo da empresa. Então, ela vai dizer quantos por cento da sua empresa foi financiada com capital de terceiros e quantos por cento foi financiado com capital próprio. Evidenciando, assim, a principal informação que o balanço patrimonial dá para um gestor é o tamanho da riqueza, ou seja, é o tamanho do patrimônio líquido. Quanto maior for o patrimônio líquido, melhor é para uma organização. Significa dizer que essa organização, que essa empresa, ela está mais rica. Então, quanto maior o patrimônio líquido de uma empresa, mais rica, mais riqueza, mais valor essa empresa vai gerar para uma parte interessada nela. Ok? No que tange a demonstração do resultado do exercício, a finalidade dela, a gente tem que aprender as finalidades, para que servem essas coisas, para que servem as demonstrações contábeis. E cada uma vai ter uma finalidade diferente. A demonstração do resultado do exercício, a principal finalidade dela é mostrar o quê? O resultado, como o nome está dizendo, demonstração do resultado. Por resultado, a gente pode ler que ele pode ser lucro, se o resultado for positivo, ou ele pode ser prejuízo se o resultado for negativo, ok? Então, ele vai mostrar como é que está a rentabilidade, não é nem rentabilidade, como é que está o resultado, né, a performance das atividades operacionais da empresa. Então, na hora que a gente pega o conjunto do que eu tenho, que é o meu ativo, e vou comparar com o que é que esses ativos estão gerando, que são as atividades, a remuneração, né, a performance das atividades da empresa, aí eu consigo mensurar para saber se a empresa está indo bem ou está indo ruim, se e somente se eu tiver uma série histórica, ou seja, se eu estiver acompanhando isso com a empresa, porque não adianta eu chegar hoje na empresa agora, estamos que mês? Junho de 2020, pegar um balanço gerencial de uma empresa e uma DRE de junho e dizer se ela está boa ou ruim. Então, assim, eu tenho que saber como é que está o mercado, eu tenho que analisar como é que está o histórico da empresa, comparar o período que eu estou hoje com o período do ano anterior para saber se realmente eu estou bem ou se eu estou mal. Você consegue, analisando um período curto de tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você consegue ter um vislumbre, ok? Mas você não consegue literalmente afirmar se essa empresa tá indo bem ou está indo ruim. Você vai ter indícios, você vai ter insights, mas você não pode categorizar com um período de tempo muito curto. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Pode ser que tenha alguém que discorde, ok? E quando a gente pega essas duas demonstrações, balanço patrimonial e DRE, a gente pode começar a pensar em calcular índices financeiros, né? Que são os índices de liquidez, índices de atividade, índices de endividamento e índices de lucratividade. Então, cada conjunto de índices que nós temos, ele vai nos dar informações ou um conjunto de informações diferentes, ok? Então, por exemplo, o primeiro grupo de índices, que são os índices financeiros que a gente chama de índices de liquidez, ele vai medir a capacidade de pagamento da empresa. Se essa empresa ela tem uma solvência boa ou uma solvência ruim. O que é a solvência? É a capacidade dela pagar todas as suas obrigações, ou seja, dela ser uma empresa que ela não deve a ninguém. Ela pode até dever, ela não vai estar devendo contas vencidas, ela não vai ter inadimplência, ok? Então, significa dizer que essa empresa ela tem saúde financeira de curto prazo. Então, a liquidez, literalmente, ela mede a saúde financeira de curto prazo de uma empresa. Eu não sou muito fã de calcular liquidez para 2 anos, 3 anos para o futuro, porque a liquidez ela é muito volátil. Não tem sentido. Seria a mesma coisa. A liquidez, se a gente for comparar conosco, pessoas físicas, é como se fosse o saldo da nossa conta bancária. Seria a mesma coisa de eu chegar para algum de vocês, um exemplo, para o Adriano
ou para o Alan, ou para a Ana Beatriz, e perguntar: Ana Beatriz, Alan, Adriano, com base no que vocês ganham hoje, com o que vocês gastam hoje, quanto é que vai ser o saldo da tua conta corrente em 2030? Em 2022, em 2023, em 2024? É uma coisa que é muito improvável de acontecer. Então, existe uma probabilidade muito grande de você errar na sua provisão, na sua previsão, perdão, em tentar prever quanto é que vai ser o seu saldo de caixa daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim sucessivamente. Mas os índices de liquidez, eles medem essa capacidade de pagamento da empresa. Se é uma capacidade boa ou se é uma capacidade ruim. Se ela vai ter dificuldades financeiras de pagar suas contas no curto prazo ou não. Os índices de atividade, eles dizem respeito literalmente ao que a empresa faz. Como é que ela está gerindo seus estoques, como é que ela está gerindo seus prazos. Literalmente, ela diz respeito basicamente a esses dois itens. Um é estoque, ok? Como é que está girando o estoque, se ela está comprando demais, se ela está comprando de menos, e como é que ela está gerindo os prazos. O que é que são os prazos? Os prazos é o tempo que eu dou para o meu cliente me pagar, ou seja, em quantas vezes eu parcelo minha venda, e eu vou comparar isso com quantas vezes eu parcelo a compra que eu fiz. Então, eu estou analisando o prazo de pagamento, que é o tempo que eu pago o meu fornecedor, e o tempo que eu dou para o meu cliente. Ok? Então, essa relação de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, ela tem uma influência muito grande na liquidez da empresa, na capacidade de pagamento da empresa. E a gente vai ver alguns índices pormenores, mas eu vou fazer uma listagem para vocês dos índices que geralmente eu uso e eu vou colocar tudo isso na planilha de Excel que vai ser disponibilizada posteriormente para vocês. Então, e por último, a gente vai ter essas outras duplas de índices aqui, que é o endividamento, né? Que vai dizer respeito a como é que a empresa está capitalizada, quantos por cento dela é de capital de terceiros, quanto por cento é de capital próprio, e diz também respeito a saber quanto de juros eu estou pagando, né? Se eu estou pagando muito ou pouco juros sobre o capital que eu peguei emprestado do meu fornecedor e de financiamentos bancários. E os índices de lucratividade, eles vão medir as margens, né? Margem bruta, margem líquida e alguns tipos de retorno. Então, a lucratividade ela vai dizer se meu produto ou meu serviço ele é ou não é lucrativo. Então, tudo isso aí a gente vai ver hoje com o caso de uma empresa real, uma empresa que realmente existe. Depois a gente vai fazer e depois a gente vai comentar esse caso, ok? Então, vamos aqui analisar direitinho aqui, ó. Passar de pedaço por pedaço. Para quem nunca tinha visto um balanço patrimonial na vida, isso aqui é um balanço patrimonial. Balanço turma, turma, balanço. Ok? Então, meu balanço ele é subdividido em dois pedaços, literal. Eu tenho aqui o primeiro pedaço que eu chamo de ativo circulante e eu tenho outro pedaço aqui que eu chamo de ativo não circulante. Cada um desses pedaços ele tem uma finalidade diferente, ok? Que é igual que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Então, tem um vídeo da nossa primeira série, eu acho que hoje aqui já é a live 7 ou é 8, eu não lembro de cabeça, sendo bem sincero. Mas na primeira e na segunda live a gente tirou só para explicar balanço e DRE, ok? Então, com base nesses dados, deixa eu pegar bem aqui e ocultar essas células. Vou ocultar para ficar um pouco mais didático para a gente começar a brincar. Só para vocês verem o quanto de informação a gente consegue tirar daqui, ó. Pronto, então já consigo ter tudo numa única folha, numa única telazinha. Tá todo mundo conseguindo enxergar direitinho? Beleza? Então vamos aqui, ó. O que é o primeiro, o que é ativo e o que é passivo? Ativo são todos os meus bens e direitos, ou seja, tudo que a empresa possui. É o patrimônio bruto, por assim dizer, que a empresa possui. E essa empresa aqui nesse balanço, os valores são em R$1.000. Valores em R$1.000.
O que é que significa quando geralmente você tem um avisozinho que os valores são em R$ 1.000? Significa dizer que quando eu pego um valor que está aqui, ok? 5.333, não é 5.333. Aqui é 5, você tem que pegar esse valor e multiplicar por 1.000. Então, tem mais 3 zeros depois. Então, aqui é 5.333.100.000 ok? Porque isso aqui é de uma empresa SA que nós pegamos, ok? Então, aqui nós temos os balanços ou os balancetes trimestrais dessa empresa. Quando tem assim, março, junho, setembro e dezembro, aqui são 3 meses juntos, ou seja, aqui é o primeiro trimestre de 2019, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então, aqui dentro está aglutinado as informações de janeiro, fevereiro e março. Aqui dentro está abril, maio e junho. Aqui dentro está julho, agosto, setembro. E aqui outubro, novembro, dezembro. E aqui já é o primeiro trimestre de 2020, que é janeiro, fevereiro e março de 2020, que já pegou um pedaço da pandemia. Ok? E então, assim, se o ativo é meu conjunto de bens e direitos e o meu passivo é tudo que eu devo, então o meu ativo circulante é tudo que eu tenho que pode ser realizado dentro do exercício social. Então, se eu tenho 9 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais de patrimônio bruto, que é meu ativo, desses 9 bilhões, 5 bilhões existe uma grande probabilidade dele se transformar em caixa durante o transcorrer do ano que nós estamos, né? Do ano calendário que nós estamos. Então, isso aqui significa dizer que isso aqui é uma empresa em que o prazo de realização dela, se eu pegar e dividir aqui, ó, perdão, é o contrário, esse dividido por esse, significa dizer que de todos os bens e direitos que essa empresa tem, 54% de todos os bens e direitos que essa empresa tem, eles podem ser realizados dentro do exercício social, ok? Agora, se a gente pegar e comparar março de 2019, ou seja, primeiro trimestre de 2019, com o primeiro trimestre de 2020, como é que está hoje a relação? Antes e pós-pandemia, ou seja, essa empresa aqui ela está se tornando uma empresa mais líquida, ou seja, ela está imobilizando menos capital proporcional ao que ela estava imobilizando anteriormente. Então, essa empresa agora, a gente pode afirmar que ela cresceu quase 5 pontos percentuais, ok? E é uma empresa que, sim, quase 60% de todo o patrimônio dela, ela vai conseguir transformar ele em caixa até o final desse ano, né? Até 31 de dezembro, que é o exercício social. Não é grande, não é uma surpresa muito grande, tendo em vista que isso aqui é uma empresa comercial. Pela atividade, aí lá na aula 1, ou na nossa primeira palestra, nós explicamos que para a gente analisar um balanço, para a gente analisar uma TRE, para a gente, vamos dizer assim, tomar posse de determinados conhecimentos, a gente tem que ter uma análise da operação da empresa. A operação dessa empresa que a gente está analisando aqui é uma operação comercial. Isso aqui é o balanço da Magazine Luiza. Ok? Então, é uma empresa comercial que a operação de uma empresa comercial é que ela compra mercadoria, armazena e revende. E às vezes tem uma financeira que funciona no meio do caminho. Ok? Tem uma financeira que funciona no meio do caminho fazendo financiamento próprio, né? Então, não é da gente ficar espantado que é uma empresa que tem um ativo circulante, ou seja, tem bens que se realizam, se transformam em dinheiro mais rapidamente do que outros determinados segmentos, porque é uma empresa que ela ganha no giro, então ela ganha comprando e vendendo mercadoria o mais rápido possível, ok? O que mais a gente pode tirar só do balanço dessa empresa? Em comparação, a gente dá uma olhada no passivo dessa empresa. O que é que seria aqui o passivo dela? Deixa eu só pegar aqui o passivo não circulante. Recebi. Só tenho que pegar até aqui. Vou ocultar novamente. O passivo é tudo que ela deve, né?
Então, essa empresa, ela devia a terceiros, no primeiro trimestre de 2019, ela devia 7 bilhões. De tudo que ela devia, aí vem o outro lado da moeda, né? Da área comercial, de uma empresa da área comercial. Ou seja, de tudo que ela está devendo a terceiros, 62% de tudo que ela deve, ela tem que pagar dentro do ano calendário. Vamos ver como é que essa proporção ficou agora para o ano de 2020. Ó, então, essa proporção diminuiu. O que, teoricamente, também faz sentido, que pode ser que a empresa ela tenha feito alguma negociação com algum fornecedor para, vamos dizer assim, diferir. O que é que seria o diferimento? Contas ou obrigações que eu teria que pagar dentro do ano calendário vigente de 2020, a gestão financeira da empresa pode ter aconselhado o gestor a prorrogar títulos, a negociar o prolongamento desses títulos. Então, antes de tudo que eu devia, eu tinha que pagar 62% dentro do ano. Agora, de tudo que eu devo, eu tenho que pagar 58% dentro do ano. Então, você vê que existe muita coisa que a gente pode analisar em relação a só e somente só olhando aqui o balanço da empresa. Ok? Outra coisa que a gente também pode analisar, né? Tendo em vista que depois que você terminar aqui, você vai dar uma olhadinha nas outras palestras que a gente já fez. Como eu tinha dito para vocês, uma das principais informações do balanço aqui é a gente analisar nossas fontes de financiamento, ou seja, se o meu ativo é tudo que a empresa tem e o meu passivo é tudo que eu devo, ok? Quanto de todo os meus bens, quantos por cento dele foi financiado com capital de terceiros? É só a gente ir aqui atrás de pegar o passivo total e dividir por todos os bens. Isso significa dizer que a gente tem condição de afirmar que, atualmente, até o primeiro trimestre de 2020, 57% da empresa foi financiado com capital de terceiros, que foi com o passivo. Se 57% foi financiado com capital de terceiros, significa dizer que 42% foi financiado com capital próprio. Então, aqui foi terceiros e aqui foi capital próprio. Ok? Partindo desse pressuposto. Então, isso aqui são as principais informações que a gente tem que analisar no balanço, né? Ir atrás de dar uma olhadinha como é que está o circulante da empresa, como é que está o não circulante da empresa, e ir atrás dos grupos. Então, a gente tem que voltar, que é o que a gente colocou nas nossas palestras anteriores, é o back to basics, né? Voltar à base, que é a gente ir atrás, literalmente, do cerne da informação, do que significa, né? Da essência. Então, assim, o principal do balanço é a gente analisar aqui o patrimônio líquido. Ó. Então, se a gente analisar o patrimônio líquido dessa empresa, ó, em um ano, primeiro trimestre de 2019 ao primeiro trimestre de 2020, o patrimônio da empresa era 2 bilhões e cresceu para 7 bilhões. Então, isso aqui dá um crescimento de quanto? Se eu pegar isso aqui, dividir por isso aqui, a gente tem um crescimento de aproximadamente 300%. Ou seja, em um ano, o patrimônio da empresa, literalmente, aumentou quase 300%. Ok? Então, assim, é muita coisa para se aumentar de um ano para o outro. Isso aqui a gente tem como dizer que realmente aconteceu, porque isso aqui são demonstrações contábeis que são auditadas por auditoria independente, né? Então, tem alguém que não é da empresa que diz que realmente isso aqui realmente aconteceu. Então, é uma empresa que teve um crescimento de patrimônio líquido aqui absurdo, porque o final do balanço é a gente analisar o quê? O patrimônio, que é o que sobra. Então, a Magazine Luiza, que nós estamos analisando, literalmente isso aqui é ela. Se a gente for pegar tudo que ela tem, menos tudo que ela deve. Em termos de bens, é isso. Lógico que a gente analisa também o negócio, né? A operação dela, que está intrínseco aqui dentro. Ok? Mas isso aqui, a princípio, é o que a gente vai olhar nesse momento agora
para o nosso balanço, ok? Quando a gente pega aqui e olha aqui para a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, né? Para quem não tem dificuldade de ler isso aqui, volta a repetir, né? Até sendo um pouco chato. Volta lá e assiste a aula que a gente fala e detalha ponto a ponto da DRE. Vamos aqui, ó. A principal informação da DRE, literalmente assim, na minha humilde opinião, são duas. A primeira é essa daqui, que é o EBITDA, que é o resultado operacional. Ok? Isso aqui mostra se a minha operação ela está dando lucro ou não. E o segundo passo é se eu tô tendo aqui lucro líquido, que é isso aqui que vai aumentar. É esse cara aqui que quando o exercício termina, ele é incorporado aqui ao meu patrimônio, né? Ele vai lá para uma reserva de lucro, né? Uma reserva financeira que a gente vai colocando contabilmente esse dinheiro lá. Então, assim, a DRE, a gente sempre vai começar da receita líquida, né? O nosso cálculo. Por que a gente começa da receita líquida? Porque antes da receita líquida a gente vai ter impostos, né? Então, aqui no último trimestre desse ano, que foi publicado, né? A empresa teve 6 bilhões de receita, sendo que dos 6 bilhões de que ela teve de receita, 1,2 bi foram impostos, que aí você vai colocar ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, se ela tiver prestado algum serviço, e aí vai, que são os impostos sobre faturamento. E também as vendas canceladas. Então, isso aqui literalmente é o que sobra para a empresa, que é o que a gente chama de receita líquida. É daqui que vai partir a nossa análise da nossa DRE. Ok? Então, assim, analisando aqui a DRE, a gente vê que nesse trimestre que teve agora, desse ano, ó, o lucro foi bem inferior. Aqui são trimestres isolados, né? Porque é o regime de competência, cada trimestre ele é independente do outro. Então você vê que no trimestre anterior eu terminei o ano com 168 milhões de lucro no último trimestre. Então de 168 caiu para 30. Então se você notar aqui, nunca tinha caído, ela nunca tinha tido nesses trimestres dessa série histórica que nós estamos analisando aqui, a empresa nunca tinha tido um lucro líquido tão pequeno como ela teve agora nesse último trimestre. Possivelmente pode ser resultado do desaquecimento que teve naquele último pedaço de março, né? Que houve uma queda de receita aqui absurda, né? Quase 1,2 bi de queda. Então, aqui na DRE, as informações que a gente tem que se preocupar aí logo atrás é se eu estou dando EBITDA positivo, ok? No caso aqui, a empresa está tendo resultado operacional, que aí a gente começa a analisar o seguinte, ó. O que é que esse EBITDA significa? Significa dizer se a operação da empresa está sendo viável ou não, ok? Então, assim, a gente tem que aprender a diferenciar algumas coisinhas. Que aí são conceitos que a gente falou anteriormente. Viabilidade e atratividade. Atratividade. O que é a viabilidade? Significa dizer que a minha operação ela é viável, ok? Quando é que uma operação ela é viável? Se o meu resultado operacional for maior que zero. Se meu resultado operacional for maior que zero, significa dizer que a operação que eu estou fazendo, ela é viável, ok? O que é a atratividade? A atratividade é quando eu tenho um retorno maior do que o custo de oportunidade. Eu tenho um retorno maior do que o custo de oportunidade. Aí eu já tenho que comparar o retorno sobre o meu patrimônio, o retorno sobre os ativos, o retorno sobre o investimento, ok? Uma empresa, para ela ser atrativa,
Primeiro, ela tem que ser viável. Toda empresa que é atrativa, aqui é retorno. Toda empresa que é atrativa, ela é viável, mas nem toda empresa que é viável, ela é atrativa. Exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma empresa aqui qualquer, que eu tenho um resultado operacional sobre a receita, né? Vamos imaginar que eu tenho um resultado de 500 mil. Isso significa dizer que quando eu pego o que eu vendo, menos o meu custo, menos as minhas despesas, sobram 500 mil de resultado operacional. O que é um bom número, né? Diga-se de passagem. 500 mil não é qualquer númerozinho pequenininho, não. Então, sobrou 500 mil. Então, eu digo que a minha operação ela é viável porque ela deu resultado operacional positivo de 500 mil. Agora, eu tenho que analisar se ela é ou não é atrativa. Vamos imaginar que para esse dono de empresa, que a gente vai dizer aqui que ele é um investidor também, ele queira ganhar, ele tenha como benchmark o que a gente chama aqui de tesouro direto, que aqui seria 12%, que o tesouro direto já estava dando, 12% do tesouro direto, mais 5% que ele quer como taxa de risco, né? Então, para ele, uma empresa, para ser atrativa, ela tem que dar de 17% para cima. Se a empresa dá de rentabilidade 17% para baixo, não, para ele não compensa. Ok? Porque ele já está ganhando 12% com risco baixo. Então, é questão de medir risco e retorno. Quanto maior for o risco, maior tem que ser o retorno que aquela empresa tem que dar. Ok? Então, ele está usando de benchmarking o tesouro direto mais 5%. E essa empresa, ela deu de resultado operacional 500 mil reais. Se ela deu 500 mil reais, volta a repetir, ela é uma empresa que é viável, porque ela deu resultado operacional maior do que zero. Agora, eu não tenho como garantir que ela é uma empresa está ativa. Para ser atrativa, eu preciso comparar com o PL, ok? Que é o patrimônio líquido. Vamos imaginar que essa empresa aqui tem um patrimônio líquido de 500 milhões ou 50 milhões. O que é que isso significa? Que esse empresário pegou 50 milhões, investiu no negócio, está tendo trabalho com o governo, com o cliente, com o colaborador, com tudo que a operação de uma empresa de grande porte diz. Então, ele colocou 50 milhões do patrimônio dele nessa empresa e o que é que esse patrimônio deu de retorno? 500 mil. Quando eu pego e comparo os 500 mil que a atividade deu e divido isso aqui pelo patrimônio que foi investido, eu descubro aqui que, no caso, a minha rentabilidade é de 1%. Ou seja, se eu tivesse pego essa empresa, esses 50, liquidasse a empresa, o que é liquidar a empresa? Eu tocar fogo nela, eu vender, passar para frente. Teoricamente, eu sairia avaliando a empresa a valor contábil. Eu sairia da operação com 50 milhões no banco. Se eu pegasse 50 milhões e investisse no Tesouro Direto, eu já teria o quê? 50 milhões vezes 12%. Então, eu já ganharia aqui 6 milhões. 50 milhões de patrimônio, investido a 12% ao ano, ganharia 6 milhões ao ano, dividido aqui por 12 meses, eu ganharia os mesmos 500 mil, só que aqui tem uma diferença. Aqui na empresa eu tenho risco. E aqui no Tesouro Direto, teoricamente, meu risco é pequeno. Porque o Tesouro Direto é o título que tem a garantia do próprio governo federal. Então, para o governo federal não honrar, ele tem que estar quebrado. O que pode ser que não seja uma coisa tão difícil assim de fazer numa época dessa do coronavírus, né? Diga-se de passagem. Mas nós estamos aqui para analisar a macroeconomia. Então, assim, entendido aqui o que é viabilidade e o que é atratividade, ou seja, quando eu falo de DRE, do jeito que ela está aqui, a DRE vai me ajudar a mensurar a minha lucratividade. Ok? O que é a lucratividade? É quanto eu estou ganhando na operação.
Para mim calcular rentabilidade, lucratividade e rentabilidade são duas coisas diferentes. Principalmente quando a gente está analisando negócios. Lucratividade diz respeito apenas a DRE. Eu estou analisando o meu lucro, minha margem EBITDA, minha margem líquida, que é o lucro dividido pela receita líquida, ou o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, estou analisando a operação, se a operação é ou não é lucrativa. Para mim analisar rentabilidade, eu preciso pegar o lucro da operação e comparar esse lucro com o investimento que foi feito na empresa para essa empresa executar essa operação. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo bem estrúxulo e hipotético, o que é que dá a se pensar disso? Que a operação da empresa, ok, ela é rentável, porque dá resultado operacional, mas ela não é, ou ela é lucrativa, porque ela dá resultado operacional, mas ela não é rentável, porque ela só me rende 1%, ok? E eu ganharia mais se eu colocasse no mercado financeiro. Então, eu posso afirmar que essa empresa, ela não é uma empresa, em certos aspectos, ela é atrativa, nesse momento, só analisando um período. Mas aí eu posso dizer o seguinte, não, ela não é atrativa agora, mas de acordo com as projeções que ela tem, a gente vai conseguir fazer ela ser atrativa no futuro, que é o que às vezes acontece com o que a gente chama de startups, né? Que você vai analisar e elas passam um longo período de tempo dando prejuízo, mas depois, quando, vamos dizer assim, desatam a dar lucro, elas dão um lucro, elas alavancam, elas dão um lucro muito grande. Então, você pega empresas hoje consolidadas, tipo Uber. O Uber há muito tempo eu não tenho notícias do Uber dar lucro. O Uber dá prejuízo atrás de prejuízo. Tem outra empresa também que tem valor de mercado altíssimo e até hoje mostrou muito pouco em resultado, ou seja, ela tem muita perspectiva futura de ganho, é o Uber, é a Tesla, é Nubank. São essas empresas novas agora que estão, vamos dizer assim, fazendo uma fama relativamente grande. Então, são empresas que não têm lucro, mas que são empresas que têm um valor de mercado alto por conta das operações. Ou da perspectiva de ganho futuro que ela gera para os acionistas. Ok? Então, vamos aqui. Quando a gente pega aqui e analisa a DRE, né, a gente vê que a gente tem lucro operacional e temos também lucro líquido. Aí a gente tem que analisar se esse lucro está sendo bom ou está sendo ruim, se ele está subindo ou se ele está caindo. Tem um negocinho aqui que eu acho interessante no Excel, que ele nos ajuda a ter essa questão da tendência, que são o que a gente chama de mini gráficos. Os mini gráficos são gráficos que você coloca dentro de uma única célula para você avaliar a tendência daquela conta, né? Você está fazendo o que a gente chama na análise de balanço de análise horizontal. Você está analisando a evolução de uma única conta, no caso receita líquida, no transcorrer do tempo. Então, eu vou aqui inserir um mini gráfico na receita líquida, um mini gráfico no EBITDA, que é o nosso resultado operacional, e um mini gráfico aqui no nosso resultado líquido. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Eu coloco o cursor do Excel, né, a célula selecionada no lugar onde eu quero que o mini gráfico apareça, né? Venho aqui inserir, vou atrás de gráficos, eu tenho aqui, dependendo da sua versão do Excel, pode ser que não esteja no mesmo local da minha aqui, mas é só você procurar. Onde tem aqui, ó, mini gráficos, e eu vou colocar aqui um mini gráfico de linha. Ele abre essa caixa de diálogo que está aqui, ok? Pedindo para mim selecionar os intervalos de dados, onde estão as informações. Eu seleciono toda essa linha aqui, que é onde tem a receita líquida, né? E coloco OK. Então, você vê que aqui ele já coloca um gráfico pequeno, ok? Que é muito interessante, às vezes, quando você imprime esse relatório para entregar para o gestor. Então, aqui eu já sei que a tendência da empresa, ela veio numa tendência ascendente, ela veio crescendo, mas ela teve também uma queda brusca no último trimestre, ó, que é essa queda aqui, ó, que foi evidenciada de 6,3 bi para 5,2 bi. Então, caiu 1 bi e 100, né? Caiu 1 bi e 100.
A mesma coisa a gente vai fazer aqui no EBITDA. Inserir, mini gráfico, seleciona e dá OK. Olha como a queda aqui já foi mais acentuada. Eu seleciono de novo a célula que eu quero. Vou aqui na aba Inserir. Abazinha Mini Gráfico. Seleciono aqui. Seleciono as células que eu quero que apareça no mini gráfico e pronto. Então, eu já tenho aqui as tendências do que está dito aqui na minha DRE. Ok? Então, esse uso aqui do mini gráfico, eu acho ele muito interessante para você. Sempre quando você tá colocando um relatório para algum cliente ou se você não é consultor ou contador e você é colaborador, é um gerente financeiro, um auxiliar de crédito e cobrança, auxiliar financeiro, alguma coisa do gênero, às vezes não é muito bom você somente entregar relatórios com números, né? Porque você às vezes se perde aqui na tendência, você tem que ficar perdendo tempo raciocinando para saber se esse número está crescendo ou está diminuindo. E às vezes só o fato de você botar um gráfico pequenininho aqui do lado, você sabe qual é a tendência daquela conta, se ela está crescendo ou está diminuindo, ok? Então, o que a gente pode tirar aqui de aprendizado disso aqui? A gente pode dizer que a receita da empresa ela veio crescendo até o último trimestre de 2019 e de 2019 para 2020 essa receita teve uma queda muito grande, ok? E essa queda, logicamente, se cai receita, né? Também vai cair o resultado operacional, ou possivelmente cai o resultado operacional. Só não vai cair se e somente se eu conseguir reduzir os meus custos e as minhas despesas, que talvez foi o que a empresa não conseguiu fazer. Ó. Ou seja, eu tive uma queda de receita de 1 bi, mas meu custo provavelmente ele cai porque eu estou vendendo menos, então o meu custo proporcionalmente à receita ele já cai. Mas o foco aqui seria analisar a despesa. Então, minha despesa ela veio crescendo até o quarto trimestre, só que ela não teve uma queda acentuada. Ó. Quanto é que caiu aqui? Se eu pegar aqui de 1.326.000 para 1.087.000, aqui caiu 18% minha receita, minha despesa de 2019 para 2020. Só que a minha despesa caiu 18%, que seria a mesma coisa de eu pegar esse cara e dividir por esse. Só isolar aqui. Menos 1. 1 menos. Então, aqui minha despesa caiu 17%. E a minha receita aqui caiu quanto? Opa, apertei o botão errado. Pronto, minha receita caiu 18% e a minha despesa também, olha que interessante. Aparenta que a despesa aqui ela é quase como se fosse uma despesa variável, né? Ela vai variar de acordo com a operação da empresa. Então, a operação caiu 18% e a despesa também caiu aproximadamente 18%. Mas, mesmo assim, o EBITDA teve uma queda muito grande aqui. Ele caiu bem mais do que 18%. Ele caiu 30%. Ó. Então, minha receita caiu 18% e meu resultado operacional caiu 33%. Então, por isso que no caso aqui, a empresa aqui, ela teve uma redução muito grande de lucro líquido, que isso aqui não é objeto de hoje, né? Mas aparenta, denota que essa empresa aqui ela é uma empresa bastante alavancada, que aí vocês podem depois pesquisar esses termos de estudar alavancagem operacional e alavancagem financeira, com esse estudo de caso aqui, ok? Então, vamos agora começar a gente a analisar e calcular os nossos índices
financeiros, né? Então, a gente tem aqui índices de liquidez, índice de atividade, índice de endividamento e índice de lucratividade. Então, a gente vai fazer agora aqui uma planilhazinha, onde a gente vai começar a calcular todos esses índices, né? Então, tenho aqui índice de liquidez geral, índice de liquidez seca, capital, circulante, líquido. Então, tudo isso aqui são os meus índices de liquidez. Existem outros, e a depender de onde foi sua fonte de estudo, às vezes a fórmula ela pode mudar, ok? No que tange aqui aos índices de atividade, né? A gente tem giro do estoque, idade média do estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Basicamente, são esses daqui os índices que eu gosto de analisar para atividade. No caso de análise de índices de endividamento, né, eu gosto de verificar percentual de financiamento de curto prazo, percentual de financiamento de longo prazo e percentual de capital próprio. Então, esses daqui são os índices de endividamento. No que tange aos índices de rentabilidade, né, de lucratividade, teria-se a margem bruta, margem operacional, margem líquida e o retorno sobre perda. Aqui teria meus índices de lucratividade. Só formatar aqui. Colocar isso bem no meio. Alinhamento no centro. Pronto. E aqui a gente vai ter nossos períodos de análise, né? Que é primeiro trimestre, segundo trimestre, até primeiro trimestre de 2019, segundo trimestre de 2019, terceiro, quarto e o primeiro de 2020. E aqui, geralmente, eu coloco as fórmulas. E aqui eu coloco os mini gráficos. Como é que eu calculo a fórmula de liquidez? Geral, seria ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Como é que eu calculo a liquidez seca? Ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Como é que eu calculo o giro do estoque, ou capital circulante líquido? Ativo circulante menos passivo circulante. Como é que seria a fórmula do giro de estoque? No caso, seria CMV dividido por estoque final. Como é que eu calculo a idade média do estoque? Aqui seria 360 dividido pelo giro do estoque.
Opa, botei um igual. Meu prazo médio de recebimento seria o meu clientes dividido pela minha receita diária. Essas fórmulas aqui, você encontra elas, eu vou colocar aqui como se fosse a fonte, né? Fonte. Princípios de administração financeira de um autor chamado Gitman. Para mim é um dos melhores livros que tem de administração financeira. Meu prazo médio de pagamento seria fornecedores dividido por compras dividido por 360. Meu financiamento de curto prazo seria o meu passivo circulante dividido pelo meu exigível total. Financiamento de longo prazo seria 100% menos o percentual de endividamento de curto prazo. E o percentual de capital próprio seria o PL dividido pelo passivo total. Minha margem bruta, para mim calcular ela, eu calcularia o resultado bruto dividido pela receita líquida. Opa, tem alguém falando alguma coisinha aqui no chat. Isso, doutor, 360 dias. É como se fosse um ano comercial. Um ano normal. Margem operacional seria o resultado operacional. Resultado operacional pela receita líquida. E a margem líquida seria o resultado líquido. Por que eu estou colocando o nome resultado? Porque resultado pode ser lucro, pode ser prejuízo. Receita líquida. E o retorno sobre PL seria o resultado líquido dividido pelo PL da empresa. Literalmente, isso aqui seriam nossas formulazinhas. Matheus Cavalcante. Botou aqui uma... Vai ser disponibilizado sim, Matheus. A gente vai colocar. Não tenho como disponibilizar às vezes por aqui, né? Mas eu vou disponibilizar, eu vou mostrar onde é que eu vou colocar depois, tá ok? Mas eu sempre disponibilizo slide, tudo que é feito aqui, do jeitinho que eu salvo, eu disponibilizo aqui posteriormente. Sem problema algum. Até porque eu quero que você treine. Ainda vou lhe dar uma planilha, é muito mais completa e mais complexa do que essa, para você brincar em casa depois. E caso você tenha dúvida, aí você bota um alôzinho pra gente lá. Beleza? Então, com base nisso aqui, ó, a gente vai começar agora a brincar, né? Pra gente brincar, vocês estão vendo que é o seguinte. Primeiro eu tenho que você vai perguntar, pá, mas eu tenho que decorar esse monte de fórmula? Não é decorar. Com o tempo que você for trabalhando, você vai aprendendo isso aqui automático. Entendeu? E depois eu quero até, vamos dizer assim, instigar a vocês próprios, com o tempo, criarem os seus próprios índices, né? Vocês mesmos criarem os índices quando você analisar a sua operação, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço em determinados clientes que a gente atua, né? Então, se você notar aqui, todas essas fórmulas que aqui estão, só estão dizendo respeito, nesse momento, às nossas contas de ou balanço patrimonial ou nossas contas de DRE. Então, é ativo circulante, é passivo, é CMV, é cliente, é receita, é compras. Então, tudo isso aqui ou está no passivo, ou está no balanço patrimonial, ou está na DRE. Então, eu vou aqui agora lá voltar para o meu balanço patrimonial, vou abrir aqui as contas, clico aqui, seleciono todas as células que eu tinha ocultado, clico com o botão direito aqui do mouse e coloco aqui reexibir. E ele vai me abrir aqui todas as contas menores, ok?
Então, vamos aqui, ó. Por exemplo, índice de liquidez geral. Como é que eu calculo? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, eu clico aqui onde o índice é para ficar, dou um igual. Vocês notem que quando eu aperto o igual, todo aqui o Excel, ó, ele ficou branco, né? Significando dizer que eu não posso fazer mais nada aqui em cima, praticamente. Eu só tenho agora que digitar a fórmula que eu quero. E a fórmula está aqui, ó. Eu tenho que clicar em cima do valor do ativo circulante, apertar essa barrazinha que significa dividir e clicar no valorzinho do passivo circulante. Mas isso tudo eu tenho que fazer dentro da coluna 1T19, que é primeiro trimestre de 2019. Então é isso que eu vou fazer. Então o ativo circulante ele está no balanço patrimonial. Venho aqui no balanço patrimonial. Ativo circulante está aqui, só que aqui em cima está zerado, porque o valor que, pela notação contábil que a empresa está usando, ele coloca os valores na parte de baixo. Então, é clicar aqui nesse valorzinho, ok? Pela nossa fórmula lá, a gente tem que apertar uma barra. Aí eu aperto uma barra, aqui, ó, a barrinha, e vou atrás do valor do passivo circulante, mas que esteja na mesma coluna, né? Então, cadê o meu passivo circulante? O total dele está aqui, ó. 4,558. Então, aperto agora um Enter. E está aqui o meu índice de liquidez geral. Ele fica com esses números com várias casas decimais. Eu só clico aqui no separador de milhar e ele vai me colocar com 2 casas decimais. Se você quiser com mais casas decimais, que eu não aconselho, para mim desse modelo tá bom, ok. Eu posso só aumentar as casas decimais aqui nesse botão de aumento, ou eu diminuo as casas decimais. Geralmente eu deixo ou 2 ou 3, a depender de como é que o empresário quer que isso aqui seja evidenciado e mostrado para ele, né? Mas geralmente eu deixo duas casas decimais. Eu não vou calcular agora esses outros agora. Eu vou calcular primeiro tudo que eu tenho para fazer do ano de 2019. Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que é fácil calcular o restante, né? Vamos agora para ver o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca, literalmente, ele está aqui a fórmula dele. Então, eu tenho que separar aqui, ó, ativo circulante menos o estoque. E esse resultado do ativo circulante menos o estoque, eu tenho que dividir pelo passivo circulante, ok? Muitas pessoas, quando vão fazer esse cálculo, principalmente quando ainda estão na fase da graduação, elas erram por não saberem utilizar os parênteses. Então, eu vou fazer errado agora, só para você ver o tamanho da distorção. Como é que a fórmula manda? Ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Então, igual. Vou lá no meu balanço. Vou pegar o meu ativo circulante, tá aqui, menos o estoque. Clico em cima do estoque e vou dividir, vou apertar agora a barrinha, dividir pelo meu passivo circulante, que está aqui. E vou apertar um Enter. Olha o númerozão que vai dar lá. Deu 5.300. Como é que o índice de liquidez geral dá 1,17 e o seca vai dar 5.000 e pouco? Ainda tem gente que ainda deixa esse número. Isso tudo porque o que foi que o Excel fez? Ele fez assim, ó. Como você não colocou os parênteses, tem o Excel, ele obedece àquela regrazinha de equações matemáticas, né? Que você tem, não sei se vocês lembram, do professor lá da quarta série, eu não sei mais como é que é chamado hoje, que eu sou tão velho que eu não lembro mais não. Eu tenho parênteses, eu tenho chave, onde é que está a chave aqui no... Não. Onde é que está a chave, meu Deus do céu? Aqui é o colchete, não. Chave... não, aqui é o colchete e eu tenho a chave. Então, primeiro o Excel faz essas contas que estão no parênteses, depois ele pula para essa, depois ele pula para essa, que são as expressões matemáticas. Então, quando eu não coloco o parêntese que está aqui, o que é que o Excel entende? Ele entende o seguinte, ó. Ele está programado para ele fazer primeiro as divisões e multiplicações e depois é que ele vai fazer as adições. Então, o Excel ele faz do jeito que você está mandando. Caso venha errado, aí é o que a gente chama na TI, né, que é problema de BIOS, que é um problema entre o teclado e o encosto da cadeira, não é da ferramenta.
Então, ele está pegando o valor do estoque e está dividindo pelo passivo circulante. Então, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está pegando o valor do estoque da empresa, que está aqui, e está dividindo pelo passivo circulante. Aí ele achou esse número. Aí esse número que está aqui, ele está pegando ele e diminuindo. Ele está pegando esse número aqui, 5.331, e está diminuindo 54 centavos. Então, ele está pegando esse número, 5.000, e diminuindo desse número aqui, ó. Que é o resultado que deu anteriormente. E como deu igual? Então, primeiro eu tenho que isolar as operações. Eu tenho que digitar igual, abre parêntese, que aí eu vou pedir para ele fazer o seguinte, rapaz, ó, tu pega o circulante, diminui do estoque, fecha o parêntese, que aí ele vai fazer essa operação primeiro, apesar de ser uma subtração, ele vai fazer primeiro essa, e o resultado disso tu vai dividir pelo passivo circulante, que está aqui. Que aí agora já está dando 0,62. Ok? Então, esse aqui é o valor do índice. Já já a gente vai entrar na parte de análise. Ok? Para mim calcular o capital circulante líquido, eu tenho que pegar o valor igual, clico no valor do meu ativo circulante e diminuo do valor do meu passivo circulante, que está aqui. Então, deu 774, só que aqui não é reais, é milhões. Tem que pegar isso aqui e multiplicar por 1.000, ok? Para a gente calcular o giro do estoque dessa empresa, a gente teria que pegar o CMV, que é o CMV já é uma conta de resultado, está na DRE, está aqui, ó, CMV, e dividir esse CMV pelo estoque final, que está aqui. Pronto, aí você está vendo que aqui deu um resultado negativo, né? Por que ele deu negativo? Porque como notação contábil, o custo ele é representado na DRE na forma de um número negativo, mas não é que o custo é negativo. Então, eu só tenho que pegar aqui e tomar um cuidado. Aqui eu tenho que pegar e multiplicar por menos 1. Aqui, ó. Tenho que multiplicar por menos 1. Ou eu chego logo aqui, lá na frente, e coloco um sinalzinho de menos. Ele transforma, é como se ele estivesse multiplicando agora por menos 1. Então, ele transforma o giro do estoque em positivo. A gente vai precisar disso, ok? O que é que seria a idade média do estoque? Seria 360 dias dividido pelo giro do estoque que nós acabamos de calcular, que aí dá 286 dias. Aí aqui, sim, eu gosto de deixar com uma casa decimal, porque como se trata de dias, né? Eu gosto de deixar o número inteiro. Como é que eu calculo aqui o prazo médio de recebimento? Seria clientes dividido por receita diária. Então, eu clico lá no contas a receber ou clientes, lá no meu ativo. Então, cadê aqui? Se ele tem contas a receber, tá aqui, ó, contas a receber. Divido, aí eu abro parêntese pelas minhas vendas, que é venda líquida, dividido essa venda líquida por 360 dias. Fecho parêntese e dou um Enter. Então, para esse momento agora, ele está dizendo que eu dou em média para o meu cliente pagar, eu estou dando 146 dias, em média, de prazo. Para a gente calcular o prazo médio de pagamento, eu dependo dessa informaçãozinha aqui das compras. Ó. Só que as compras eu não tenho ela no balanço e nem na DRE. Ok? É uma informação que ela não aparece, vamos dizer assim, explícita no nosso balanço. A gente tem que calcular por fora. Como é que a gente calcula a compras? A gente vai usar a fórmula do CMV. O que é CMV? Estoque inicial mais compras menos estoque final. O que eu quero calcular é esse Czinho bem aqui, ó, da compras. Então, já como eu quero calcular ele, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade e o CMV eu vou jogar do outro lado. Se esse Czinho aqui de compras está positivo, vem para cá, ele vem negativo, né? Menos C. Igual.
estoque inicial menos estoque final menos CMV, porque o CMV estava aqui positivo, vai passar para o lado da igualdade, passa negativo. Ok? Então eu tenho aqui tudo, droga, menos C igual, é que o Excel ele tá, eu vou botar aqui 2 pontos, ele está frescando, estoque inicial menos estoque final, ele está selecionando aqui, ele não vai deixar eu colocar aqui, menos C igual estoque inicial menos estoque final menos CMV. Ele entende que isso aqui é como se fosse uma fórmula e não está deixando eu prosseguir. Mas esse resultado aqui, se eu pegar ele e multiplicar por menos 1 e eu isolar, é como se eu ficasse o seguinte, que a minha compras vai ser igual ao meu CMV mais o meu estoque final menos o meu estoque inicial. Se eu fizer o jogo de sinal, minha compras vai ser isso. Então aqui agora eu vou colocar um novo indicador, ok? Nos meus índices de atividade aqui, ó, que seria para me calcular as compras, né? Vou chamar aqui de compras médias, ok? E a fórmula da compras médias seria essa aqui, ó. Só fiz demonstrar aqui para vocês. Só que a gente tem um problema. Como eu estou aqui no primeiro trimestre de 2019, ok? Eu não tenho o estoque inicial. Porque meu estoque inicial do primeiro trimestre de 2019, ele é o estoque final de 2018. Então, isso aqui no primeiro trimestre, isso aqui eu vou botar N/D. O que é N/D? Significa dizer que é uma informação que não está disponível nesse meu espectro de análise. Ok? Ele não está disponível dentro desse meu espectro de análise, mas eu vou fazer a conta mesmo assim. O que seria aqui minha compra? Seria o CMV do segundo trimestre igual negativo. Vou lá para o meu CMV aqui, ó, custo total. Volto aqui para a fórmula para pescar ela. Já selecionei meu CMV. CMV mais estoque final. Vou aqui atrás do estoque final. Perdão. CMV está aqui. Mais o estoque final, que está aqui, do ano, né, do segundo trimestre, menos o estoque inicial. Pronto, e aqui eu sei que minha compras médias nesse segundo trimestre foi de 3,2 bilhões de reais, ok? Foi 3,2 bilhões. E se eu não tenho a compras do primeiro trimestre, eu também não vou ter o prazo médio de pagamento do primeiro trimestre. E aqui, para me calcular o prazo médio de pagamento, seria meu fornecedor. Sempre a gente tem que prestar atenção. Estou no segundo trimestre de 2019. Vai ser meu fornecedor. Vou lá no meu balanço. Segundo trimestre. Desço por passivo, fornecedores. Dividido. Abre parêntese. Por compras. Dividido por 360 dias. Pronto, então está aqui. Isso aqui seria o meu prazo médio de pagamento. Então, eu estou dando, o meu fornecedor, em média, está me dando 372 dias para mim efetuar um pagamento. Ok? Na média, no segundo trimestre de 2019. Então, vamos partir agora para terminar isso daqui e depois vocês vão ver como o trabalho é só uma vez. Depois que o trabalho está feito, tchau. É só correr para o abraço. Financiamento de curto prazo. Como é que a gente calcula o financiamento de curto prazo? Seria o passivo dividido pelo exigível. Eu só vou colocar aqui embaixo uma observação. Observação. Que às vezes a pessoa não se toca na nomenclatura. Exigível total. Vou escrever mesmo. Exigível total é igual a passivo circulante mais passivo não circulante. Ou seja, é tudo que você está devendo a terceiros. Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Igual. Vou lá no meu balanço. Vou pegar o total do meu circulante. Ok? Total do passivo circulante. Dividir ele
pela soma dele próprio mais o não circulante. Pronto. Transforma em percentual aqui, 2 casas decimais. Então, eu sei o seguinte, que de tudo que eu devo, 62% eu estou devendo no curto prazo. Para a gente ter o financiamento de longo prazo, basta pegar 100%, que é o passivo total, menos os 62%. Porque se isso aqui eu devo de curto prazo, esse outro aqui eu estou devendo de longo prazo. E o que é o capital próprio? Seria eu pegar o montante do meu capital, do meu patrimônio líquido, que está aqui, e dividir ele pelo meu total do passivo mais ele próprio. 2 casas decimais, significa dizer que de tudo que a empresa tem, 24% foi financiado com capital próprio. Isso aqui é uma informação muito importante que a gente vai debater nela mais na frente. Para mim calcular o meu resultado bruto, seria, aqui eu só vou precisar basicamente da DRE, né? Seria o resultado bruto, vou lá na DRE, que é aqui o lucro bruto, dividido pela receita líquida. Está aqui, 27%. Minha margem operacional seria o EBITDA, dividido pela receita líquida. Está dando 9%. E minha margem líquida seria o resultado líquido dividido pela receita líquida. Igual DRE, resultado líquido, dividido pela receita líquida. Ok? E o meu retorno sobre PL seria o lucro líquido, que está lá na DRE, dividido pelo meu PL, que está lá no meu balanço, total do PL. Pronto. Aqui eu só vou corrigir aqui para transformar percentual, aumentar as casas decimais, e pronto. Basicamente, eu fiz aqui o primeiro mês. Para a gente fazer os outros meses, basta apenas eu selecionar todas as células que eu quero. Aqui no Excel, você vê que você tem um botãozinho aqui no cantinho, ó, quadradinho. Eu só clico aqui, seguro e arrasto. E ele já, literalmente, ele calcula os índices de todos os outros anos. Seleciona as fórmulas que eu quero, clico aqui no cantinho, seguro e arrasto. Aí, quando ele ficar aqui cheio de hashtag, você clica aqui no cantinho, entre uma célula e outra, e dá 2 cliques rapidamente que ele ajusta o tamanho da célula. A mesma coisa aqui. Seleciono tudo, clico aqui no canto, seguro e arrasto. Pronto. Então, aqui nós temos todos os nossos índices de primeiro trimestre de 2019 ao primeiro trimestre de 2020 calculados. Vamos apenas colocar aqui os mini gráficos para a gente tentar ver o que é que a gente consegue torturar o número para ter alguma informação. Então, vamos inserir mini gráfico. Clica na célula que você quer o mini gráfico. Inserir mini gráfico. Aí você pode escolher linha ou coluna. Geralmente, para esse tipo de análise aqui, eu gosto de linha, né? Clico aqui na linha. Ele vai abrir a caixa de diálogo que está selecionado aqui. Eu só tenho que dizer para ele onde é que está o intervalo dos números que eu quero. O intervalo dos números que eu quero são esses daqui, ó. E você clica em OK. E ele vai colocar aqui o gráfico. Do mesmo jeito que você clica aqui, segura e arrasta, você também pode pegar aqui o mini gráfico, ó, clicar, segurar e arrastar. Eu só peço para tomar cuidado aqui, porque isso aqui não é um número, isso aqui é uma letra. Aí pode ser que afete o gráfico. Aí aqui você vai ter que refazer só esses dois, ó. Mas aqui, se você apertar aqui, nesse gráfico, Ctrl C, e apertar aqui e colocar Ctrl V, ó, você já vê que ele já faz aqui o gráfico dessa série aqui, ó. Então, você já tem como clicar aqui no cantinho, clicou, segurou, arrastou. Pronto. Aí eu só tenho que inserir agora os mini gráficos dessa série aqui, por conta dela estar com o ND aqui, ó. Então, eu só posso colocar essa série de segundo trimestre de 2019 até esse. E coloco OK. E arrasto aqui. Ok? Então, nesse momento, a gente já tem nossos índices calculados e a gente já tem como
começar a tentar ver alguma relação entre eles. Vamos voltar aqui rapidamente. Deixa eu salvar logo a planilha. Planilha salva. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Ó. Quando a gente está analisando, a gente tem que... Matheus, o gráfico da compara as médias. Ficou faltando pegar a coluna G. Deixa eu ver aqui. Coluna G. Vamos editar aqui o gráfico. Se eu lembrar aqui onde é que edita ele, geralmente tem que ter uma coisinha aqui de dados. E abre aqui a aba de design, mas não abre a aba onde é que eu seleciono editar dados. Está aqui. Intervalo sim, dos dados. Está ótimo. Ah, é mesmo, grande, ó. Ele não pegou aqui. Tem que ser até agir. Perdão. Eu tinha que ter selecionado tudo aqui, ó. O erro tá porque aqui, ó. Eu só selecionei até aqui. Eu tinha que ter selecionado até aqui. É porque tem uma abazinha do Olha, agora ele não está deletando aqui. Porque tem uma abazinha que aqui do zoom que ele não deixa eu ver. Depois a gente vê onde é que coloca esse troço aqui. Quero só esse. E aqui eu quero selecionar só esse cara aqui. Pronto, esse aqui ajeitou. Inserir. Deixa eu afastar aqui a base do zoom. Mini gráfico. E aqui é até aqui. Valeu, viu, Matheus? Obrigado. Estava errado mesmo. Deixa eu salvar de novo, né? Então vamos aqui. Agora que a gente já tem os índices aqui calculados, já temos até uns gráficozinhos mais ou menos, né? Para analisar, né? Isso aqui é coisa rápida, para fazer rápido. E a gente vem para cá. Ok? Que é analisar a empresa através de índice. O primeiro passo para a gente analisar a empresa através de índice é a gente dominar, é a gente entender como é que funciona a operação da empresa. Como essa empresa, ela é uma empresa comercial, ok? O que é que significa ser uma empresa comercial? Ela compra, armazena e vende. O que é que significa comprar? Então, eu tenho uma coisa que é importante, que é o meu prazo médio de pagamento a fornecedor, que está relacionado às minhas compras. Quando eu trago essa mercadoria para minha empresa e armazeno, aí eu vou ter todo uma análise de giro logístico, né, de armazenamento, de índices de gestão de estoque. Então, eu entro na parte do ativo operacional, que vai ser muito importante. Quando eu vendo, eu tenho que analisar o meu prazo de recebimento. Então, eu tenho... E, logicamente, se eu vendo, eu tenho que analisar a lucratividade. Então, a gente tem, com a empresa comercial, a gente tem essa trinca. E essa trinca, liquidez, operação e lucratividade, ela é totalmente correlacionada. Ou seja, geralmente, nas empresas, quanto maior é a lucratividade de um bem, menos líquido ele é. Ok? Vou voltar a repetir de novo. Geralmente, no mercado, na maioria das empresas, quanto maior é a lucratividade, menor é a liquidez, ou menor é o giro da mercadoria. Ok? Ela gira menos. Poucas empresas ela têm giro alto com lucratividade alta. Esse seria o melhor dos mundos, mas geralmente não. Produtos que giram muito, eles têm, além da rentabilidade baixa,
ok? Que giro e rentabilidade, eles são quase que opostos, né? Então, a gente tem que ir atrás do seguinte, ó. Liquidez e lucratividade, quase que elas são opostas. Ativo muito líquido, lucro pouco. Ativo que tem muito lucro, a liquidez dele é pouco, ele vende menos. Então, a empresa ela tem que procurar um meio termo, que aí, quando você está indo para a área de estudar logística, essa parte, você verifica que você tem que fazer um mix de produto. Nem você pode ter, por exemplo, você vai para um supermercado. O supermercado ele não pode viver só vendendo arroz e carne, ou vendendo cesta básica. O supermercado que ele é bem competitivo, ele tem uma performance boa, ele faz um mix dos produtos dele. Então, ele vai ter produtos que é para fazer caixa e chamar cliente, que é para girar rápido, com o lucro lá embaixo, e ele vai ter produtos que ele gira mais devagar, mas o lucro dele vai ser menor, que é o que ele chama de mix, que é a junção de todos os itens que ele tem à disposição para vender para o cliente dele. É por isso que às vezes você chega no hipermercado, o cara está vendendo pneu, está vendendo TV junto onde ele vende peixe, por assim dizer. Então a gente tem que prestar atenção na operação da empresa para poder fazer uma análise, ok? Então, isso aqui são partes que a gente aconselha você a sempre correlacionar, ok? Se eu quero melhorar meus índices de liquidez, geralmente eu tenho que olhar para os meus índices de estoque, porque liquidez está relacionada a vender e receber. Se está relacionado a vender e receber, eu tenho que ir atrás dos índices que refletem a venda e o recebimento. Então, a minha liquidez, intrinsecamente, ela depende da minha operação. Então, a minha liquidez diz respeito a quê? A eu ter dinheiro, né? Eu fazer dinheiro. Como é que eu sei que eu estou fazendo dinheiro? Se eu estou vendendo mais rápido. Onde é que eu sei que eu estou vendendo mais rápido? Aqui pela idade média do estoque. Então, eu noto que a minha idade média do estoque está crescendo. Então, significa dizer que eu estou demorando mais para vender. Ok? Antes eu vendia meus produtos em média a 287 dias. Agora eu estou vendendo quase que aumentou 100 dias em um único ano, né? Primeiro trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, eu aumentei quase 100 dias de idade média do estoque. E basicamente estou vendendo do mesmo prazo para o meu cliente. Aí você pode dizer, professor, mas por que isso aqui acontece? Às vezes é a estratégia da empresa. Então, geralmente, uma empresa comercial dessa, que ela tem um giro muito grande, ela oferece para você comprar em 20 vezes, 24 vezes, 36 vezes, 40 e poucas vezes. E o que acontece? Ela pega aquela sua dívida e ela negocia com outra fonte de receita e ela faz uma antecipação de uma parte da dívida. Então, ela recebe, lógico, pagando despesa financeira, mas ela recebe antecipadamente e você fica pagando para ela, mas ela repassa esse dinheiro para a financeira que ela fez esse desconto de recebíveis, né? Então, isso aqui são duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Se minha idade média do estoque está aumentando, significa dizer que, teoricamente, só e somente só olhando aqui para o índice, significa dizer que eu estou demorando mais tempo para vender. Esse demorar mais tempo para vender também pode estar relacionado a eu estar comprando mais também, ou seja, eu estou aumentando o meu estoque. Como é que eu verifico se eu estou aumentando o meu estoque? As minhas compras estão subindo, ok? Minhas compras aqui aumentaram quase que 25% em menos de um ano, e eu olho aqui para o meu saldo do meu estoque aqui no meu ativo, ó. Meu estoque era de 2.400, agora ele foi para 4. Ou seja, quase que ele dobra. Quase que ele dobra em um ano. Então, isso aqui também pode ser uma causa do aumento da idade média do estoque. Eu estou comprando mais. Aí tudo remete à operação, né? Que a gente tinha explicado isso nos nossos encontros anteriores. O que é que justifica uma empresa comprar demais? Aí ela pode estar negociando preço com seus fornecedores. Então, eu aumento minha compra para barganhar desconto. Então, eu aumentando a compra para barganhar desconto, aí compensa eu ganhar mais que eu estou ganhando no financeiro. Ok? O que é que a gente pode dizer dessa empresa em termos de liquidez? Se você notar, os índices de liquidez da empresa, os dois mais importantes, são liquidez geral e seca, eles estão aumentando. Ó, os dois gráficos aqui demonstram que eles estão aumentando.
E o índice de liquidez seca, que é um dos principais, que mede a capacidade de pagamento da empresa, mesmo tirando o estoque, ó, no último trimestre, a empresa aumentou, praticamente ela dobrou a liquidez seca dela, né? Que é dinheiro literalmente vivo, que é sem o estoque, sem as mercadorias. Então, ela tem condição de pagar todo o passivo que ela deve no curto prazo e ainda vai sobrar 10 centavos para cada real de dívida e ainda vai sobrar o estoque dela para ela revender. Então, é uma empresa que, do ponto de vista de capital, de caixa, é uma empresa que é bastante líquida, né? Ela aumentou o tempo que a mercadoria permanece no estoque dela, porque a idade média do estoque aumentou, o que pode ser explicado pelo aumento de compras e quase o dobro do montante que ela tem em estoque em relação aos prazos médios dela. O prazo médio do fornecedor dela, por incrível que pareça, lógico que isso aqui ainda precisa ser auditado, tudo mais e tal, para saber se a gente fez o cálculo correto também, né? Mas denota que a empresa ela compra do fornecedor, vende e ainda recebe e ela fica com o dinheiro do fornecedor girando, que depois tem um outro índice que não é bem um índice financeiro, mas que a gente pode inserir aqui, que seria, opa, seria errado, seria aqui, que seria meu ciclo operacional. E seria aqui também meu ciclo financeiro. O que é que seria meu ciclo operacional? É o tempo que dura a minha operação. O que é minha operação? Literalmente, a minha operação é a idade média do estoque mais o prazo médio de recebimento. Então, a operação dessa empresa dura 433 dias e vai assim até chegar aqui. Ó. Então, aqui seria idade média do estoque mais prazo médio de recebimento. O que é que seria o ciclo financeiro? Seria meu ciclo operacional, esse aqui é não disponível, seria o meu ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Então, aqui está dando de 36 dias. Aqui seria o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. PMP. Isso. Então, olha só. A operação da empresa dura 433 dias. Dos 433 dias que a operação da empresa dura, ok? O fornecedor... Então, vou partir para aqui, porque aqui não tem. A operação da empresa está durando, em média, nesse trimestre, 408 dias. Dos 408 dias que a operação dura, o fornecedor banca 332 dias e eu, empresa, banco 36. Então, a empresa ela banca muito pouco dia em relação ao ciclo financeiro, que aí depois você tem como melhorar a análise e fazer um cálculozinho, conta simples até, para você calcular qual é a necessidade de capital de giro que essa empresa precisa para sustentar esse ciclo financeiro que tem aqui, ok? E quanto menor é o ciclo financeiro, melhor. E ele está aumentando muito no transcorrer do tempo. Significa dizer que a empresa está dando mais prazo para o cliente, ou então ela está pegando menos prazo com o fornecedor e também está comprando mais. Então, com isso, ela aumenta a idade média do estoque. Ok? Em relação aos endividamentos, a gente vê que ela é uma empresa que está de acordo com o padrão. Geralmente, empresas comerciais, elas devem, 50% de tudo que elas devem, ela tem que pagar dentro do ano corrente, que já é natural disso, por conta do prazo que aquele fornecedor não vai lhe financiar ad eterno. Ok? A gente vê que é uma empresa que ela está capitalizada com capital próprio, ou seja, de tudo que foi feito de investimento no ativo, 42% de todo o investimento dela foi bancado pelos sócios ou acionistas, no caso, como é uma empresa SA. Então, quando ela quer se capitalizar, ela se capitaliza muito com capital de terceiros
E também ela está se capitalizando com capital próprio, que via de regra o capital próprio pode ser que seja até mais barato para ela do que o capital de terceiros. Que a gente já está quase na hora de encerrar. Para finalizar aqui seria a parte da lucratividade. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que eu vou botar essa planilha aqui, caso vocês queiram pegar. No que tange a lucratividade, a gente tem aqui a margem bruta, que é quanto que eu agrego de valor no meu produto ou serviço, ok? A margem bruta é a cada 100 reais, a gente sempre coloca base 100. O que é colocar os números em base 100? Significa dizer o seguinte, olha só, preste atenção em relação à margem bruta. A cada 100 reais que eu vendo, ou que sobra de receita líquida, a cada 100 reais que eu vendo, me sobram R$ 27,14 para me pagar despesas e impostos sobre lucro. Ok? A cada 100 reais que eu vendo, me sobram 27,14% desses 100 reais para me pagar as despesas operacionais e os impostos sobre lucro e ver se sobra lucro, por assim dizer. A minha margem operacional significa dizer o seguinte, é o que sobra depois que eu pago as despesas operacionais. Como aqui a gente pegou ainda no EBITDA, né? A gente não pegou o EBIT, que é essa outra que tem aqui, ó. Qual é a diferença do EBITDA para o EBIT? É que aqui eu já estou deduzindo a depreciação. Aqui eu estou pegando sem depreciação. Só isso. Mas aí, eu quero pegar o resultado operacional com depreciação. É só você vir aqui na fórmula. Ao invés de você pegar aqui o EBITDA, você pega aqui o EBIT. Ok? E aí o valor vai descer um pouquinho. Mas é questão de análise, qual é o indicador que melhor reflete o negócio para você. Ok? Mas o que é o resumo da história? Aqui é o que sobra depois que eu pago as despesas operacionais. Então, a cada 100 reais que eu vendo lá na receita líquida, me sobram 27 reais para me pagar a despesa operacional. E depois que eu pago as despesas operacionais, me sobra 6 reais, que é esse 6% aqui. E depois que eu pago os impostos, os juros de dívida e tudo, me sobra 0,59%. Ou seja, a cada 100 reais que eu vendo, o que é que sobra para me agregar no patrimônio da empresa? 59 centavos sobram a cada 100 reais de dívida. O que está dando, nesse momento aqui, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa, está dando a rentabilidade no trimestre de 2020 de 0,41% no trimestre, ou seja, em 3 meses. Então, eu já cheguei a ter rentabilidade de 12% no trimestre. Olha o tanto que a rentabilidade caiu agora por conta da crise do coronavírus. Ok? Então, isso aqui, gente, é só uma análise meio que superficial, ok? Mas que dá para a gente aplicar isso dentro de empresas, que a gente pode pegar ou na assessoria contábil ou na assessoria financeira. Eu vou aqui mostrar aqui uma coisinha para vocês, ó, que será onde a gente guarda esse vídeo e essas planilhas, ó. A gente tem esse canalzinho aqui do YouTube, caso alguém não siga, ou se quiser se inscrever para ficar acompanhando as palestras que vão ser colocadas lá. Esse canalzinho aqui, Diógenes Zeldo, ok? Então, assim, toda vez que a gente faz uma livezinha dessa, né? A gente grava e coloca aqui, ó. Pode ser que esteja de manhã, ou então no domingo pela manhã. Mas dentro de cada vídeo desse, por exemplo, teve esse daqui, ó, que foi de fluxo de caixa, ó. Dá uma pausa aqui no vídeo. Aqui tá uma aula de 1h30, mostrando como é que faz um fluxo de caixa, ó. Com Excel. A gente usou Excel aqui para fazer esse fluxo de caixa. As planilhas a gente coloca aqui, ó. Isso aqui não é vírus, viu? Então é só você clicar aqui nesse link do Dropbox, que aí ele vai abrir aqui para você com o PDF que foi utilizado e a planilha, ó. E o PDF aqui ainda botei foi o PowerPoint, ó. Ainda foi bom, não botei nem PDF, botei foi o PowerPoint. O que é que eu faço? Eu tenho essa pastazinha aqui, ó,
que são todas as lives que a gente já fez, ó. Então, essa live de hoje, que é dia 19, essa pasta material que está no meu computador, eu vou jogar ela na nuvem e disponibilizo o que tiver aqui dentro, ó. Que essa planilha que a gente fez aqui, essa planilha, do jeitinho que eu salvar agora, depois eu vou colocar aqui dentro dessa pastazinha material, vou gerar um linkzinho para ela, e assim quando eu postar o vídeo no YouTube, você vai ter esse linkzinho aqui que você pode pegar e fazer o download do material, ok? Caso você queira se aprofundar mais e mais nesse assunto, né? Com empresas que realmente existem, que eu aconselho, é um assunto muito, muito interessante. Por exemplo, essa planilha que a gente pegou aqui, ela é a planilha da Magazine Luiza. Então, assim, é uma planilha que ela é pública, ela está disponível. Então, você, para pegar essas planilhas, você entra no site da Magazine Luiza, ok? E você procura, como ela é empresa SA, você procura lá embaixo, geralmente fica aqui no rodapé, ou fica aqui no rodapé, ou então ele fica lá no cabeçalho, lá na parte de cima. Você procura geralmente esse nomezinho aqui, ó. São dois nomes que você tem que procurar. Ou você procura o nome investidores, ou você procura o nome relação com investidores. Clicou aqui em relação com investidores, geralmente ele abre uma outra página, onde aqui, sim, aqui é onde é o negócio bom da empresa. Então, aqui dentro, gente, tem um MBA de graça para vocês. Então, por exemplo, eu quero informações financeiras. Está aqui, o relatório anual, central de resultado, planilha de resultado, arquivo CVM. Então, aqui onde a Magazine Luiza ela vai explicar para os acionistas como é que está o desempenho da empresa. E uma coisa que eu acho muito bom para quem quer se especializar, quem quer ir ganhar mais conhecimento, você pode fazer o seguinte, ó, por exemplo, você tem áudio da teleconferência. Então tá aqui o MP3. O que é esse áudio da teleconferência? Por exemplo, deixa eu pegar bem aqui assim, ó, rapidinho, para não cansar demais também vocês. Eu estou baixando aqui a apresentação do call, né, que foi a amostra de resultados que o diretor da empresa fez para os acionistas. Então ele mostra isso aqui, ó. Então, ele vai debater todos os resultados da empresa. Ó. Ele vai explicar, tintim por tintim, como é que está o desempenho da empresa. Ó. Como é que está a margem de lucro. Ele vai fazer uma análise. E você tem essa análise aqui, 0800, de graça. Análise de altíssimo nível. O cara narrando para você como é que ele está evidenciando os resultados. Isso para depois você chegar no mercado, para explicar um balanço, uma DRE para o seu empregador ou para o seu cliente. Gente, ó, isso aqui é mão na roda. Isso aqui eu fazia isso aqui quando eu era estudante na década de... Só que na época não tinha Magazine Luiza. Eu pegava muita áudio e vídeo da livraria Saraiva, né, que até entrou em falência há pouco tempo. Então, assim, para você pegar uma planilha da Magazine Luiza, basta você vir aqui, ó, informações financeiras, planilha de resultado. Ó. Aí você tem que fuçar, porque não tem padrão. Cada empresa vai colocar a sua planilha num lugar diferente. Aí você clica aqui para download, ó. E ela vai pegar aqui o resultado para você, ó. Então, o que é que eu aconselho? Cara, entra aqui na Magazine Luiza ou na empresa SA, baixa essas demonstrações financeiras. Pega essa planilha que a gente fez hoje, que ela é bem simples, ela é bem rudimentar. Olha, aqui tem tudo. Ó. Olha o tanto de planilha que tem aqui. Aqui já tem vários indicadores calculados, balanço ajustado, DRE consolidada, balanço patrimonial, capital de giro, estrutura de capital, fluxo de caixa gerencial, fluxo de caixa ajustado, resultado financeiro, investimento, receita por canal, vendas por loja, ó, só o Luiza Cred, aqui tem a DRE só da parte de crédito dela. Detalhe do aging da carteira, quantos por cento está em atraso, DRE pro forma, que tem muita informação disponível. Tudo de graça para você pegar. Só para encerrar aqui, rapidinho, ó, que eu esqueci de comentar com vocês. Quando a gente... Isso aqui são o que a gente chama de índices padrões. Okay? Então, isso aqui tem todo o livro. Só que, assim, eu aconselho fortemente...
Não é porque o canal é meu, não. Não é porque o negócio tá ficando bom ainda. Não tá do jeito que eu quero, mas tá chegando. Aqui tem vídeos. Tem playlist, perdão. Então aqui tem um curso de imposto de renda, tem uma aula de curso, aí tem aqui, ó, gestão financeira. Clicou aqui em gestão financeira, tem aqui, ó, princípios de gestão financeira. Foi a primeira live que a gente fez. Isso aqui foi feito dia 9 de maio. Ó, desde o dia 9 de maio a gente está fazendo essas coisas aqui dia de sexta. Então aqui, nessas lives, ó, live 1, 2, 3, 4, 5, ó, já está na 6, essa já é a 7ª. Então, aqui a gente ensina você a analisar a operação de uma empresa. Porque quando você analisa a operação de uma empresa, por exemplo, você tem como fazer índices que são exclusivos seus ou daquela empresa. Por exemplo, teve uma época que a gente estava fazendo consultoria no supermercado e esse supermercado ele tinha várias unidades espalhadas em bairros diferentes da cidade, aqui do Piauí e de São Luís. E como é que a gente fazia para comparar as unidades entre si? Né? Porque às vezes uma está numa região, outra está em outra, então a gente teve que criar mecanismos, que é o que a gente chama de KPI, que isso aí vai ser uma próxima etapa de uma palestra nossa, ensinando como é que a gente monta nossos KPIs para fazer um painel de indicadores. E lá a gente calculava receita por metro quadrado. O supermercado, ele é muito... A receita do supermercado, ela é muito, vamos dizer, dependiosa da área que você tem para disponibilizar gôndolas para colocar produtos para chegar no cliente. Então, quanto maior a área você tem, maior deve ser a receita daquele supermercado. Ok? Então, a gente tinha receita por metro quadrado, receita por checkout, lucratividade por metro quadrado, lucratividade por segmento de produto. Então, a gente tinha N outros índices que a gente colocava que não estão em livros, que era coisa que a gente ia criando, por quê? A gente estudou a operação da empresa anteriormente, né? E para você entender da operação da empresa, eu lhe aconselho você a assistir essas duas lives que a gente fez aqui, a live 1 e a live 2, ok? Que aqui a gente detalha muito bem como é que eu levanto até um balanço gerencial, como é que eu levanto uma DRE gerencial, como é que eu analiso a empresa, qual é a diferença entre rentabilidade, lucratividade, viabilidade, atratividade, tudo isso a gente já explicou aqui, ok? Então, vale... aqui tá bom. Só desativa aí Deixa eu ver quem é que tá aqui. Quem é que tá com... Ai, como é que eu... pessoal, só um instante, vocês podem só desativar aí o microfone aí, por favor? Ah, não, não é eu não, aqui é daqui, ó. E eu pensando que era aqui na coisa, cometendo gafe, mas já vai. Então assim, meus amados, o que a gente tinha para conversar com vossas senhorias, basicamente era isso, né? Aqui já eu paro aqui a gravação, ok? E ao parar a gravação, eu ainda fico ainda aqui para comentar alguma coisa que vocês possam ter que, vamos dizer assim, eu estou com uma dúvida em relação a como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, que é uma dúvida pontual sua e eu permito, se eu souber, né? Opa, mestre, ei, Genivaldo. Fica aí, meu filho, né? A gente ainda bate um papo ainda. A gente ainda fica aqui um pedacinho ainda, né? Vou agora já pausar aqui a gravação.